Então, a próxima é Impacto da Alimentação na Saúde e no Meio Ambiente, e quem vai apresentar é a Aline Carvalho, que é doutora em Saúde e Nutrição e coordenadora da Sustentária e, em breve, possivelmente, colega nossa aqui na USP, em parceria com a Raquel Santiago, da Universidade Federal de Goiás. Aline, Raquel, com vocês. Obrigada, professor Saraiva. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, comemorando o Dia do Meio Ambiente. Vou compartilhar aqui a minha tela, ver se vocês conseguem ver direitinho, né, os slides. Como o professor Saraiva disse, eu sou a Aline Martins de Carvalho, sou coordenadora do Sustentária, que é um núcleo de extensão da Faculdade de Saúde Pública da USP, que promove alimentação sustentável, né, para a população brasileira. E a Raquel é professora da UFG, e ela também coordena o Sustentária lá no Centro-Oeste. E então o objetivo da nossa palestra hoje é falar, então, sobre o impacto da alimentação na saúde e no meio ambiente e algumas repercussões aqui, agora durante a pandemia. Então, primeiramente, eu queria falar que comida não é só aquilo que está no prato, né? A primeira coisa que a gente pensa é no prato, na alimentação mesmo, mas a alimentação ela é todo um processo, né? Que vai desde a produção, do transporte, do beneficiamento, da venda, do consumo e do descarte dos alimentos. E esse processo todo a gente chama de sistemas alimentares, que abrange, então, todos esses atores e as conexões que envolvem desde a produção até o descarte de alimentos. Recentemente tem sido feita uma categorização, então, desses sistemas alimentares em relação à cadeia da produção de alimentos, que é essa produção e beneficiamento, os ambientes alimentares, que é onde as pessoas compram e consomem os alimentos, o próprio consumo alimentar e que todo esse processo tem impactos na saúde, nos aspectos socioeconômicos e ambientais. Então, quando a gente fala de alimentação sustentável, a gente não pode pensar só no consumo alimentar, mas tem que pensar nesse processo todo, né? E a alimentação sustentável, ela tenta ser definida nesse contexto, né, de que é uma dieta que ela deve proteger e respeitar a biodiversidade, que ela tenha que ser culturalmente aceitável e acessível, economicamente justa, nutricionalmente balanceada e saudável, além de otimizar os recursos naturais humanos. Então, realmente tenta abranger todo esse processo do sistema alimentar. Mas quando a gente olha as recomendações nutricionais, muitas vezes a gente não vê todos essa complexidade da sustentabilidade, pensando no meio ambiente, pensando em aspectos socioeconômicos. Então, eu trago aqui para vocês hoje uma recomendação, né, um paper que saiu ano passado, que é um dos principais papers na área de alimentação sustentável dos últimos 10 anos, em que faz essa recomendação, mostrando, então, aqui um prato em que a maioria da alimentação deveria ser de verduras e legumes, uma quantidade razoável de cereais integrais e uma pequena quantidade de alimentos de origem animal. Essa recomendação ela foi feita pensando tanto nos aspectos nutricionais, quanto também nos aspectos ambientais. Tem algumas críticas em relação a ela, mas ela é uma das primeiras que traz essas duas frentes ao mesmo tempo, né, pensando na alimentação e também no planeta. Mas a alimentação do brasileiro em si, vocês vão ver que ela é muito diferente dessa recomendação. Né? Aqui eu trouxe uns gráficos em que mostra em amarelo a quantidade consumida pelo brasileiro e em verde a quantidade recomendada por essa recomendação do Eat Lancet, e a gente vê que o brasileiro consome muito menos frutas, muito menos cereais integrais e verduras e legumes do que essa recomendação. Ao mesmo tempo, a gente consome muito mais gordura saturada, açúcar de adição e carne vermelha, né? Então, a gente vê que é totalmente ao contrário do que essa recomendação. E há diversos estudos na literatura mostrando que o baixo consumo desses alimentos na esquerda e o alto consumo desses nutrientes e alimentos da direita tem um impacto importante na saúde das pessoas, aumentando o risco para doenças cardiovasculares, para câncer, diabetes e obesidade. Lembrando, né, que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo e que a alimentação ela é um aspecto muito importante em relação a isso, né? E não só, né, essa dieta ela não tem só esse impacto na saúde, mas como eu disse também no meio ambiente. Então aqui eu trouxe esse gráfico do próprio, daquele próprio documento em que mostra que os diversos grupos de alimento e diversos indicadores ambientais. Então, por exemplo, gases de efeito estufa, uso de terra, uso de energia, potencial de acidificação e de eutrofização. E aí, quando a gente olha cada um desses alimentos, a gente vê aqui na primeira parte os alimentos de origem animal em vermelho, a gente vê que a carne bovina, ela tem um impacto muito grande no meio ambiente, independente
indicador ambiental que a gente olha. E pensando no Brasil, né, que é um país, um dos maiores produtores, exportadores e consumidores de carne bovina, a gente vê esse impacto aí no meio ambiente. Trazendo alguns dados brasileiros, a gente vê que, isso, né, são dados realmente da produção brasileira, que para cada quilo de carne produzida no Brasil, é estimado que são gerados 44 quilos de CO2, que é a mesma quantidade que um carro percorrendo 250 quilômetros. Então, esse é mais um motivo para a gente reduzir o consumo de carne, né, pensando tanto na saúde das pessoas, quanto na saúde do planeta, né. E se agora a gente pensar um pouco nessa pandemia, a gente vê aqui agora o sistema alimentar, né, a figura completa, a gente vê que a pandemia, ela afeta todas essas partes dos sistemas alimentares. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, na cadeia de produção de alimentos, com a pandemia, várias estradas foram fechadas, alguns países passaram a comprar mais alimentos do Brasil, alguns deixaram de importar, né, os alimentos do Brasil, então tive um impacto na produção, de fato. Se a gente pensar nos ambientes alimentares, a gente tem dois tipos, né, os ambientes alimentares institucionais, como, por exemplo, as escolas que fecharam as portas, ou restaurantes também que fecharam as portas, e tinham esses fornecedores de alimentos. Mas e aí, esses alimentos foram para onde? Muitos foram desperdiçados, outros conseguiram fazer um remanejamento para outros locais, mas você teve um impacto nesses ambientes institucionais. E também nos ambientes locais, né, o nosso ambiente, onde a gente come. Onde a gente compra alimento? Será que as pessoas estão com acesso à feira? Elas estão indo no mercado? Elas estão seguindo essa quarentena? Quais são esses ambientes alimentares que as pessoas estão seguindo? E o que a gente observou bastante é a importância da conexão do ambiente alimentar, né, das pessoas com os produtores de alimentos. A gente tem um exemplo bem interessante no Sustentária, de uma mentora, a Jennifer, em que ela ajudou a promover a venda coletiva de 500 quilos de polvilho, que ela conhecia um produtor de alimentos que fez esse polvilho, ele ia se estragar, ele não estava conseguindo vender, porque essa cadeia entre esse produtor e a população tinha se extinguido durante essa pandemia. Então, ela fez todo um esforço para vender, né, ajudar na venda desses 500 quilos, e ainda conseguiu distribuir 100 quilos de alimento em 2 comunidades carentes do Rio de Janeiro. Então, a gente vê aí como um resultado, né, uma história de sucesso do fortalecimento entre a produção de alimentos e a população, que na pandemia a gente só reforça isso, né, de que isso tem que ser cultivado. E até durante essa pandemia, a gente viu que o consumo alimentar mudou muito, né? A gente está mais em casa, então a gente tem acesso a produzir alimento, né? A cozinhar mais. Mas será que as pessoas têm habilidades culinárias? O que elas de fato estão cozinhando, estão consumindo? Então a pandemia impactou de fato isso, né? E todo esse processo impacta na saúde, nos aspectos socioeconômicos e ambientais. Além da pandemia também impactar nos condicionantes do sistema alimentar, né? A globalização e o comércio, a renda e distribuição, porque muitas pessoas perderam emprego, na migração, políticas públicas, então tudo foi impactado durante essa pandemia. E qualquer ação que a gente tem, por ser um sistema complexo, qualquer mudança em cada uma dessas caixinhas tem um efeito generalizado e até que a gente não consegue nem prever. Então aí a importância da gente fortalecer esses elos e pensar não só o que está no prato, mas também durante toda a cadeia de produção de alimentos. E o Sustentária, né, ele vem aí como um programa que é formado por mais de 40 pessoas, pesquisadores, alunos de graduação e pós-graduação de diversas partes do país, em que promove um pouco esse conhecimento. Então, a gente faz a divulgação de informação científica de qualidade para informar a população sobre esses sistemas alimentares, tentem fazer um engajamento para a mudança do comportamento através das redes sociais e de eventos, e o desenvolvimento de receitas saudáveis e sustentáveis para ajudar as pessoas a, de fato, melhorarem os hábitos alimentares. E tudo isso baseado em 4 pilares de atuação, que são baseados nas pesquisas mostrando o consumo da população, o impacto na saúde e no meio ambiente. Então, esses pilares são estimular o consumo de frutas, verduras e legumes, desencorajar o consumo excessivo de carnes vermelhas e processadas, desencorajar o consumo de alimentos ricos em sal, gordura e açúcar, e encorajar o consumo de alimentos com baixo impacto ambiental. Né? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns materiais em que a gente vem desenvolvendo nos últimos tempos. Então, um manifesto sobre alimentação sustentável, que está disponível, todos os materiais, né, são disponíveis de graça no nosso site, nas nossas redes sociais.
A gente tem uma revista periódica também, a gente vai ter em breve uma revista sobre essa pandemia e como isso afetou nos sistemas alimentares, então, nas próximas semanas a gente já vai lançar, e receitas e diversos posts, e agora o Sustentar o FG tem essa importante missão de levar essa mensagem para o pessoal do Centro-Oeste. A professora Raquel está aqui também à disposição depois para perguntas, em que é super importante isso lá no Centro-Oeste, porque a gente sabe que é uma das regiões que mais consome carne, e a gente viu que isso tem um grande impacto, tanto na saúde quanto no meio ambiente. E aí, então, aqui sendo fiel ao meu tempo, gostaria de deixar aqui os nossos contatos, meu e da Raquel, e pedir para vocês, se vocês não conhecem o Sustentária, sigam as nossas redes sociais, né, o nosso Facebook, Instagram, tem o nosso site, assinem a nossa newsletter, para levar esse conhecimento, né, e nos ajudar a promover essa alimentação sustentável para toda a população brasileira. E é isso. Muito